Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar para outra margem." E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: "Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?" E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-se, fique quieto." O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: "Por que vocês são tão medrosos? Por que é que ainda não têm fé?" E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: "Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Agora Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 24 a 33. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Pai, vem agora e se revele a nós, através do compartilhar da Tua palavra. Continue falando aos nossos corações e ministrando aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, vem com Teu poder nesta hora, Senhor. Manifesta a Tua presença entre nós. Senhor, vem com a Tua unção sobre nós neste momento. Senhor, que a Tua palavra encontre uma terra fértil, Jesus. Senhor, que nós venhamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Espírito Santo, somos totalmente dependentes de Ti. Nos conduza, nos direcione, ministra aos nossos corações. Senhor, queremos entender as realidades profundas e vivas que estão na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os ouvidos que ouvem, abençoe a boca que fala. Senhor, somos dependentes do Senhor, não podemos nada sem o Senhor. Tem misericórdia de nós e ser gracioso conosco neste momento. Em nome de Jesus oramos. Aleluia. Amém, Jesus. Queridos, tem algum tempo não, desde o final do ano passado que o Senhor tem falado algo ao meu coração. E essa semana eu compartilhei esse mesmo sentimento com os irmãos lá nos lares, na terça-feira, então eles vão ter que ter paciência comigo. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E de uma forma bem prática e simples. Algo que todo ano, final de ano após final de ano, passagem de ano após passagem de ano, nós podemos ser pegos ou podemos estar apenas repetindo algo, como algo mecânico ou algo automático, de que todo ano, nós tivemos aqui no final do ano, na passagem de ano, né? Celebramos juntos, nos alegramos, tivemos um momento aqui em comunhão, mas os irmãos percebem que toda passagem de ano, no final do ano, o que nós fazemos? Promessas, propósitos, nós vamos internamente, nós queremos que seja um ano melhor do que o que a gente passou. O que a gente escuta muito e vê muito são declarações de que esse ano vai ser o melhor ano,
Esse ano é nosso, 2025 é nosso. 2025 é o ano da colheita, 2025 seu ano vai ser extraordinário. Tudo aquilo que você viveu em 2024, esse ano vai ser melhor, vai ser uma bênção e assim por diante. E eu falo isso com muito cuidado e temor, porque de forma nenhuma eu faço e quero fazer apologia a uma vida de sofrimento. Jamais. Encorajo os irmãos, eu faço isso. Todo final de ano a gente pede as bênçãos do Senhor. Nós oramos aqui no final de ano, a gente quer que o Senhor nos abençoe no ano de 2025. A gente quer ver as bênçãos do Senhor, a gente quer que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê um ano de prosperidade, de saúde. Esse é o desejo do nosso coração e ele é totalmente lícito. Não se engane. O que eu vou dizer aqui, de forma nenhuma, é uma apologia, uma vida de sofrimento, uma vida negativa, uma vida de murmuração, de tanto faz, é assim mesmo, não. A Amanda me conhece e sabe que eu sou a pessoa mais positiva que tem. Não gosto de negatividade, de ficar pessoas murmurando, reclamando. Então, entendam e tenham sabedoria para discernir o que eu vou dizer. Porém, entretanto, todavia, são promessas que a gente faz, que a gente ouve, e a gente se apega a elas. Às vezes, para quem teve um ano muito sofrido, se ouvir uma palavra de que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, de fato é uma esperança. A gente não sabe o que a pessoa passou, e para ela naquele momento pode ser um alívio, pode ser um fortalecimento da sua fé, ela pode ter uma nova esperança, mas não é uma garantia, não é uma promessa. Porque reparem que em 2024, final de 2024, as nossas declarações são que esse ano vai ser abençoado, vai ser o melhor. E vai chegar no final de 2025, nós vamos estar falando o quê? 2026, agora, não, agora vai. Não deu, mas agora vai. Não, teve alguns percalços ali, mas agora a gente vai. Agora nós vamos. E percebe que final de 2026, 2027, nos outros anos anteriores, parece que é sempre o mesmo discurso. E repito, isso não está errado, é lícito. Façam isso, orem, peçam ao Senhor, desejem isso. Porém, não é uma garantia, a gente não pode se apegar a isso e ficar no meio do caminho talvez frustrado. Porque, nossa, mas eu vi compartilhares, eu pedi ao Senhor que fosse, e me deparo com um ano cheio de dificuldades, de tormenta, de luta. Mas o tema da minha mensagem de hoje é o Deus na tempestade. Baseado nos dois textos que nós lemos, em Marcos e Mateus. E aqui eu quero caminhar com os irmãos em dois paralelos. Aqui, o texto de Marcos que nós lemos, que aconteceu de uma forma coletiva. E daqui, o texto que nós lemos em Mateus, que aconteceu também de certa forma coletiva, mas o foco foi de uma forma individual, com Pedro. E aqui, com os discípulos de um modo geral. E aqui, os discípulos também estavam aqui, mas o texto relata algo que aconteceu com Pedro. Então vamos caminhar sobre esses dois paralelos. Marcos e Mateus. E em ambas as situações, o cenário é o mesmo. Qual que é o cenário? Uma tempestade. Ventos, ondas, mar agitado. Então, em ambos os cenários, nós vemos um cenário de tempestade. E é nessa perspectiva que eu quero que os irmãos entendam que nesse ano de 2025, provavelmente, pode ser que não, mas provavelmente, eu creio que em algum grau menor ou maior, nós passaremos e enfrentaremos algumas tempestades. Isso é fato. Assim como você enfrentou em 2024, 2023, 2022, 2025 você vai enfrentar tempestades. Oramos ao Senhor para que nos livre, nos guarde de todo mal, mas algumas tempestades virão. E esse é um cenário que nós provavelmente iremos enfrentar em 2025. E quando a gente fala de tempestade, nós olhamos para as dificuldades, para as tribulações, para as provações, para os problemas que enfrentamos, para as lutas do nosso dia a dia. E aqui digo, as tempestades, todas são permissão do Senhor. Ele permite as tempestades. Porém, isso aqui é outro assunto que em outra oportunidade eu quero entrar com os irmãos. É que a maioria das tempestades que vamos enfrentar, ou que você tem enfrentado hoje, ou enfrentou ano passado,
foi culpa sua. Foi por escolhas erradas que nós fizemos. Foi por não ouvir a palavra do Senhor, por não ouvir a sua orientação. Foi por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da soberba, da concupiscência dos olhos, dos desejos carnais pecaminosos. Então, se você fizer uma análise em você, você vai perceber que... Analise o problema que você está enfrentando hoje. Analise a dificuldade que você tem na sua mente hoje. Olhe, por que você está passando por ela? Por causa de quê? Será que é porque Deus é um Deus mau e Ele quer que a gente sofra? Ele quer mandar uma tempestade porque tem que ter? Ou é porque nós não ouvimos e fomos direcionados pelo Espírito Santo? Tomamos decisões no ímpeto, queremos às vezes fazer tudo pelo nosso esforço, pelo nosso braço. Eu quero isso porque eu quero. Tomamos decisões erradas e às vezes iremos enfrentar tempestades. Algumas, de fato, o Senhor vem e acontece por causa do pecado que ainda habita na humanidade. Muitas doenças, dificuldades, às vezes que não está no nosso controle, acontece por causa do pecado que ainda habita em nós. Por causa da contaminação que a humanidade teve. Mas 90% das vezes, irmãos, é porque nós somos negligentes. É porque nós fazemos escolhas erradas. Mas, ainda assim, Deus é bondoso e misericordioso. Ainda assim, Deus é um Deus de amor, de bondade. E Ele permite sim. E Ele vai deixar nós passarmos por isso, para o nosso amadurecimento. Porque Ele quer nos ensinar algo. Então, quando enfrentarmos alguma tempestade, nós devemos dizer, não por quê, mas para quê. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Onde eu errei, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? E diante desses dois cenários que nós podemos enfrentar de tempestade, aqui em ambos os textos, nós vamos identificar 4 elementos que estão presentes nesse texto. Que é o que talvez ou você está em um deles, vivendo um deles agora, ou você já passou por alguns deles, está em um terceiro, são 4. Ou você está no último, já passou pelos 3. Ou você ainda está no primeiro e não sabe o que fazer. Então aqui eu quero levantar com os irmãos aqui 4 elementos que acontecem em ambas as ocasiões. E o primeiro deles é que, tanto com os discípulos aqui, quanto com Pedro, algo aconteceu. Tem um elemento ali, que chama medo. Medo. Quando as tempestades estavam altas, o barco estava se enchendo de água, os discípulos tiveram medo. Pedro, quando ele está andando sobre as águas, ele olha o vento, o tamanho das ondas, ele sente medo. Então o medo é algo que vai estar presente no momento que nós estivermos na tempestade. E isso, irmãos, é normal, é natural. Medo é algo que o Senhor colocou em nós. A gente tem medo, o ser humano ele tem medo. O seu cérebro ele foi programado para sobreviver. Ele não quer sofrer. Ele tem medos do que vai acontecer. Ele fica em alerta ao perigo. Às vezes você tem medo, você não vai até lá. Por quê? Se eu for e se eu morrer, se acontecer algo ruim comigo. Então, o medo é algo que vai estar presente conosco. E o medo ele vai gerar inquietação. O medo ele gera ansiedade. O medo ele gera angústia. O medo ele vai gerar preocupações. Então talvez você está nesse primeiro estágio, nesse primeiro elemento, no medo, diante de uma tempestade. Seu coração está angustiado, você está preocupado, inquieto. Quantos irmãos talvez aqui hoje não têm dormido direito, perdido noites de sono, com alguma inquietação no seu coração, com algo que tem te incomodado por causa de medo, ficado em crise de ansiedade por causa de medo. Não sei se os irmãos ouviram a palavra do César, lá na Conferência da Maturidade, mas ele falou algo muito interessante. Você estar ansioso em algum momento é normal. Ansiedade é um sentimento que Deus colocou em nós. Você está ali preocupado, isso é normal. Aquele primeiro momento, você fica ansioso, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Porém, o que o Senhor nos repreende é não andeis ansiosos. É uma prática contínua de ansiedade o tempo todo. Claro que no primeiro momento, a gente vai ficar ansioso mesmo. Vai gerar uma angústia, vai gerar uma inquietação. Mas eu quero falar para os irmãos, se você está passando por esse estágio,
você não pode permanecer nele. Há uma palavra do Senhor para você. Lá em Isaías 41:10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Irmãos, estar com medo é normal. Andar com medo, não. Porque nós temos uma promessa: não temas, eu estou com você, eu te ajudo. Então, se você está nesse primeiro estágio, lembre-se: Senhor, tu és aquele que me ajuda. E a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, se você está com o coração angustiado, saiba que o Senhor é aquele que te ajuda. E esse foi o primeiro estágio que aqueles discípulos e Pedro se encontraram. E aí, diante de um medo, de uma angústia, o que fazermos, irmãos? Nós vamos para um segundo elemento, ou um segundo estágio, que acontece em ambos os casos, com os discípulos e com Pedro. O que os discípulos fizeram? Vendo ali que estavam temerosos, com medo de perder a própria vida, eles olham Jesus dormindo, descansando num travesseiro. Eles vão lá e acordam o Senhor. Algumas versões diz que o acordaram e disseram. Mas tem uma versão, a NVI, ela traz uma palavra que eu acho que ela expressa melhor o significado do que aqueles discípulos fizeram naquele momento. A palavra lá fala que eles o acordaram e clamaram. Um clamor de alguém desesperado pela própria vida. E esse é o segundo elemento que acontece enquanto você estiver no meio da tempestade. Um clamor acontece. Um clamor vindo de um coração cheio de medo, de angústia, de inquietação. Um clamor. E o clamor ele se dá por meio da oração, ou por meio de um pedido de ajuda, ou por um desespero pela intervenção do Senhor, ou até mesmo por uma total rendição de dependência do Senhor. Isso é o clamor. E isso é um elemento que vai estar presente quando você passar pela tempestade. Ele deve estar presente. Se você ainda está preso no primeiro estágio, do medo, eu te convido a passar para o segundo estágio, o clamor. Clame ao Senhor por ajuda, por socorro. A palavra do Senhor diz no Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele fez o quê? Ele me ouviu, Ele me ouve. Olha que afirmação poderosa, irmãos. Que promessa. Na minha angústia, clama ao Senhor e Ele me ouve. No Salmo 121, versículo 1 e 2 também diz, os irmãos conhecem bem, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, então nós temos uma promessa. Nós podemos clamar que o Senhor nos ouvirá. O Senhor, quando os discípulos acordam o Senhor e clamam por socorro, o Senhor, a primeira coisa que o Senhor faz, quando Ele acorda, obrigado, irmão. A primeira coisa que o Senhor faz quando Ele acorda foi fazer o quê? Imediatamente. Acalma-te, aquieta-te. Ele cessou a tempestade. Quando Pedro clama pelo Senhor, Senhor, salva-me. O texto diz que prontamente o Senhor estendeu a mão e tirou Pedro. Irmãos, o clamor do Senhor, o clamor ao Senhor, é o que o Senhor deseja de nós. Uma total dependência, um clamor, uma confiança nele, de que Ele é o nosso socorro. E quando nós clamamos o Senhor, o terceiro elemento vem. O que acontece também com os discípulos e com Pedro. Qual que é o terceiro elemento? Uma resposta dos céus para nós. Quando os discípulos acordam Jesus, Ele imediatamente atende o clamor deles. Pedro, quando clama ao Senhor, o Senhor prontamente atende o pedido de Pedro. Então, ao nosso clamor, o Senhor irá nos enviar uma resposta, uma bonança, uma provisão, um socorro, irmãos. Isso é maravilhoso. No Salmo 18:16 diz que do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. E Ele me tirou das águas profundas. Olha o que Pedro viveu aqui, naquele pequeno intervalo de tempo. Clamou ao Senhor e Ele o retirou de águas profundas. Irmãos, então, creia que se você levantar um clamor ao Senhor,
a resposta vai vir. Pode ser que não seja no seu tempo. Às vezes a gente fica ansioso porque está demorando. E você ainda está preso naquele segundo estágio de clamar, clamar, clamar pela tempestade, diante da tempestade que você está enfrentando. E às vezes a resposta ainda não veio. Mas, irmãos, eu posso te garantir, a resposta virá. Virá, eu amo garantir, o meu socorro vem. A ajuda vem, a bonança vem. Porque o desejo do Senhor, irmãos, isso é uma permissão do Senhor, é que e Ele vai permitir que nós passemos por uma tempestade. Mas, irmãos, lá em Tiago, o que diz lá em Tiago? Tem de motivo de grande alegria. O quê? Não, lá está escrito ficar, permanecer. Não? Permanecer na tribulação, até que eu volte. O passardes por várias provações. O povo no deserto, ele peregrinou no deserto, mas eles tinham um destino, qual que era? Chegar à terra prometida. Deserto é para nos provar, testar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Mas não é o desejo do Senhor que a gente arrume morada permanente no deserto. O Senhor, Ele deseja que nós passemos pela provação. Passemos. Então, irmãos, o clamor que você tem levantado, por a situação que seja, a resposta vai vir e vai passar. A bonança virá, irá cessar. Nós precisamos crer nessa palavra do Senhor. Talvez vai vir a bonança de uma tempestade. Glória a Deus. E daqui a pouco vai surgir outra. Você vai entrar nos mesmos estágios de novo e vai ter uma resposta novamente. Ou todos aqui têm uma dificuldade só. Você clama só por algo. Desde 20 anos atrás ou no último ano, você teve só um clamor, só uma dificuldade. Então, ao clamor, irmãos, nós teremos uma resposta. A resposta irá vir dos céus para nós. E quando a resposta vem, e nós temos agora a bonança, e tudo se acalma, há o quarto elemento para nós. E eu acho que é esse elemento que nós devemos nos atentar, que é a repreensão. A repreensão em forma, às vezes, de correção, de consolo, de exortação, de ensino, um aprendizado que o Senhor vai nos trazer com aquela situação. Porque aqui nos discípulos, quando o Senhor acalma o mar, aquieta-te o mar, qual que é a repreensão que o Senhor faz para eles? Porque estão temerosos, homens de pequena fé. E aqui em Pedro, quando o Senhor toma pela mão, eles entram no barco, a palavra fala que o vento cessa, a bonança, tudo cessa. O Senhor também faz a mesma repreensão. Por que duvidaram? Homens de pequena fé. Só que aqui em Mateus não, Mateus vai dizer, homem de pequena fé, por que você duvidou? Falando a Pedro, homem de pequena fé. Mas vejam que a repreensão é a mesma, tanto com Pedro de forma individual, quanto com os discípulos de forma coletiva. Então, quando o Senhor podia ter feito o contrário. Por que a hora que o Senhor acordou, e a hora que Pedro estava clamando, por que o Senhor primeiro não foi repreendê-lo? Cadê a fé de vocês? Que medinho é esse? Que medo é esse? Que temor é esse? Vocês não viram até agora? Vocês ainda duvidam? Por que o Senhor não repreendeu primeiro? Irmãos, o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso. Ele é um Deus de amor. É um Deus que cuida dos seus filhos. Quem é pai aqui? A maioria. Sim ou não? Todo mundo é pai aqui? Sim. Quando seu filho está passando dificuldade, você vai socorrê-lo primeiro ou repreendê-lo primeiro? Aquela dificuldade, você vê ali que ele está clamando pela sua ajuda. Independente se ele errou, independente se ele não ouviu o seu conselho, independente se ele não seguiu as suas orientações, o que você vai fazer como pai? Você vai repreendê-lo primeiro? Quando ele chegar pedindo ajuda para você? Pai, estou desesperado. O filho pródigo, quando ele vem ao pai, ele queria já pedir perdão, o pai podia ter repreendido. Agora você vem, né? Agora você vem, você levou tudo que era seu, gastou tudo, perdeu tudo, agora eu tenho que te ajudar. Mas o que aquele pai faz? O abraça. Irmãos, você faz isso, sim ou não? Ou você dana primeiro? E deixa eu te contar algo. Eu e você, nós somos maus, tá? Nós somos maus, ruins. Imagina o nosso Pai Celestial. E nós, como pais, nós não vamos deixar de orientar nossos filhos. Mas primeiro a gente vai socorrê-lo.
Não adianta a gente chegar ali e já dar um sermão, brigar. Se você faz isso, pai, você está errado. Você está piorando a situação. Ajude seu filho com misericórdia, com amor, e depois chame-o e oriente, repreenda-o, corrija-o. É assim que o Senhor faz conosco. Então, durante a tempestade, quando chegamos nesse quarto estágio, por que vocês estão duvidando? Homem de pequena fé. Estevão, que pequena fé é essa? E o Senhor vai agora, uma repreensão, e Ele vai nos ensinar. E o que mais acontece, irmãos, quando a gente fica inquieto diante de uma tempestade? A repreensão do Senhor para os discípulos, a maioria das vezes, é sempre a mesma. Até quando terei que suportar vocês, homens de pequena fé? A mesma repreensão. Porque o que nos falta é fé. Nós temos um coração sincero como o daquele pai. Quando o Senhor desce lá do monte de transfiguração, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele filho daquele pai. Os discípulos estavam tentando. E o que o pai fala? O que o Senhor pergunta para o pai? Você crê? Tudo? Claro que creio. Mas aquele pai, ele faz uma declaração que nós deveríamos fazer sempre, continuamente. E é uma oração que eu tenho feito continuamente ao Senhor. Tem sido feito parte das minhas orações. Que é, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé, de confiar no Senhor, de crer na tua palavra. Ajuda-me. Irmãos, o que às vezes temos se enfrentado, e às vezes ainda não conseguimos sair dessa tempestade, é porque não entendemos esses 4 elementos e porque nos falta fé. Fé. Crer que o Senhor é um Deus que responde pela fé. Esse é o desejo do Senhor para nós. E aí, então depois passado por essa tempestade, esses 4 elementos se cumprem. Irmãos, o que o Senhor quer ensinar para nós? Lembre-se, você pode ter passado por uma tempestade, você pode estar nela agora, neste momento que a gente está compartilhando a palavra, você pode estar no momento de uma tempestade agora. Não sei como, pode ser financeira, pode ser conjugal, relacional, família, pais e filhos, pode ser no seu trabalho, pode ser internamente alguma inquietação, pode ser alguma provação, perseguição por causa da sua fé, pode ser N dificuldades, alguma enfermidade que tenha cometido você ou um familiar, mas o desejo do Senhor para nós, assim como aqueles discípulos ali e também para Pedro, é que nós não olhemos as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, irmãos. Não olhe a força do vento. Não olhe não fique preocupado porque o barco está enchendo de água. Não. Olhe para aquele que acalma a tempestade. Olhe para aquele que está dentro do barco, dormindo, descansando. Esse é o chamado de Deus para nós, do Senhor, descanso. Nós experimentamos de um descanso na tempestade. O Senhor é aquele que pode nos livrar da tempestade? Sim, claro. E oramos para isso. Esse é o nosso desejo. Mas o Senhor é aquele que estará conosco na tempestade. Se Ele livrar-nos da tempestade, glória a Deus, vamos nos alegrar. E se Ele estiver conosco na tempestade, nós vamos passar por ela, glória a Deus, vamos nos alegrar. Porque Ele enviará uma resposta, Ele enviará uma bonança, tudo cessará. Então, o desejo do Senhor para nós é descansar no Senhor. Experimentarmos, irmãos, de fato desse descanso. O descanso, Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso refrigério. Ele é aquele que acalma o mar e acalma a tempestade. Em ambas as ocasiões. E para nós finalizarmos, creio que a maior revelação do texto para nós, das Escrituras aqui, desses 2 episódios, repito, tanto com os discípulos na tempestade, quanto Pedro ali, quando estava andando sobre as águas. Mas antes, tem algo também comum no texto. Nós podemos andar em descanso, e esse é um desejo do Senhor para nós, descansar, porque nós podemos descansar não de uma forma, entendam, uma forma relaxada, uma forma de acomodar. Por exemplo, já que eu não posso fazer nada, eu vou ficar aqui de boa, tranquilão, e a hora que for para ser, Deus vai enviar um recurso. Se for para ser, vai ter que ser. Não é um descanso de uma
de um comodismo, não é um descanso de uma preguiça, não é um descanso de deixar, como diz a música, né, a vida me levar. Não, é um descanso de descansar sobre uma palavra. Uma palavra. E em ambos os casos, os textos, os dois episódios, eles tinham uma palavra. Os discípulos, antes deles entrarem no barco, o que o Senhor fala para eles? Passemos para outra margem. Passemos. O Senhor já tinha determinado, vamos para o outro lado. Então ali no meio, por causa da tempestade, eles acham que vão morrer, perder a vida. Mas o Senhor já tinha dado uma palavra, passemos para outra margem. Eles iam passar. E em Pedro também tinha uma palavra. Qual foi a palavra que o Senhor falou para ele? Venha, venha. Pedro podia descansar e confiar numa palavra. Então nós podemos descansar na palavra, nas promessas do Senhor para nós. E uma das promessas mais maravilhosas é que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Caminhe por essa palavra, descanse nessa palavra. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E, como eu estava falando, a maior revelação do texto acontece em ambos os episódios, que é o seguinte: na tradição judaica, e eles tinham conhecimento disso, os discípulos sabiam disso, os judeus sabiam disso. Na tradição judaica, só tinha uma pessoa, alguém, que podia acalmar o mar, tempestade. Só tinha uma pessoa que podia controlar a natureza. Quem era essa pessoa? Deus, Yahvé. Só alguém poderia controlar a tempestade. Só tinha alguém que poderia andar sobre as águas, Deus. Isso era algo que eles já sabiam. Por isso que você vai ler o texto e em no final de cada texto, eles ficam apavorados. Quem que é esse? Que até o mar e os ventos obedecem. Quem é esse que anda sobre as águas? Eles ficaram confusos. E aqui, no Salmo 65, versículo 7, diz: Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos seus povos. Tu acalmas o rugido dos mares. Quem? Deus. O salmista também no capítulo 89 de Salmos, versículo 9, diz: Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Olha o que o salmista está escrevendo. Ele está se referindo a quem? A Deus. Jó, capítulo 9, versículo 8, diz assim: Só Ele estende os céus e marcha sobre as ondas do mar. De quem que ele está falando? De Deus. E quando os discípulos ali apavorados, e Pedro também, quando o Senhor toma pela mão e eles entram dentro da água, ali no episódio de Pedro, qual que é a declaração dos discípulos? Que revelação que é essa? Quem estava ali no barco? Quem estava andando sobre as águas? Deus. Jesus é Deus. Jesus, a declaração que eles falam lá é o quê? Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E aqui não é uma declaração de um título que também era um título messiânico. Era um título que os judeus davam para o Messias, Filho de Deus. Não, aqui eles estavam reconhecendo a divindade de Jesus. Ele é Deus. Quem que é esse que acalma as ondas? Deus. Deus. Irmãos, o Deus criador do universo, o Deus criador de tudo, o seu criador que criou você. Você está passando por uma tempestade, você está com medo de quê? O Deus criador de tudo, Ele está conosco. Ele está conosco no barco. Ele que criou você, Ele sabe tudo o que passa dentro de você. Ele, por uma palavra, Ele faz o que Ele quiser. Por uma palavra Ele cessa as ondas. Aqui na situação de Pedro, ele nem falou. Ele só entrou no barco. Às vezes, talvez o que falta também é você convidar Jesus para entrar no barco. Você está lá apavorado? Convida Jesus para entrar no barco. Haverá bonança, haverá descanso. Porque o Deus do universo está conosco. Isso é maravilhoso, irmãos. Nossa mente não compreende isso. Uma coisa é a gente, às vezes, as pessoas lê e olha um Jesus histórico. É porque aquele Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, ele teve autoridade, Deus o encheu de autoridade, de poder. Não é por isso, apenas. É porque ele era Deus. Ele tinha um poder de acalmar as águas. E o André mencionou aqui,
Maravilhoso. Os discípulos, e o Senhor ia discorrendo para eles, que quando André disse hoje, o Senhor ia falando, sabe aquele? Sou eu. Sabe quem estava lá na criação? Sou eu. E aqui, quando os discípulos ficam apavorados, porque falam, é um fantasma, o que Jesus fala para eles? Eles nem perguntaram quem é, eles já afirmaram, fantasma, e começaram a ficar apavorados, e Jesus, eles nem perguntaram nada, e Jesus, acalmem, sou eu. E os estudiosos dizem, e aqui é a mesma expressão, é como se fosse um eco do que o Senhor falou lá para Moisés da sarça ardente, eu sou o que sou. É a mesma expressão, eu sou eu. E eles ficaram maravilhados, andando sobre as águas, irmãos. Eles viram ali o salmo se cumprirem. Ele é o que anda sobre as águas. O que Jó relata aqui, ele anda sobre as ondas do mar. Deus, eles viram Deus encarnado ali na sua frente. Então você está passando por uma tempestade, qual seja, olhe para Cristo, olhe para Jesus. E o detalhe, o André falou que Lucas dá muitos detalhes por ser médico. Isso é verdade. E alguns detalhes nos evangelhos nos passam desapercebidos. Lembro que quando a tempestade está aqui com os discípulos, por que o Espírito Santo relata que Jesus estava dormindo, deitado, num travesseiro? Para quê? Qual que é o sentido disso num travesseiro? Algumas versões originais eram almofada. E vejam, irmãos, no barco tinha um deck, uma parte superior. E ali que o Senhor estava deitado. E ele estava com essa almofada. E colocou ali e deitou sobre aquela almofada. Era um assento revestido de couro, uma almofada. Vocês sabem de quem que era a almofada? De quem que era aquela almofada? Quem usava ela? Quem podia usá-la? Somente o piloto do barco. Irmãos, Deus está no barco, Ele é o piloto. Ele é aquele que dirige a nossa vida. O Senhor pegou a almofada, que era exclusivamente do piloto. E Ele não sentou, Ele reclinou a cabeça, Ele descansou. Irmãos, se nós tivermos essa certeza, essa compreensão de que Deus está conosco, Ele é o nosso piloto. Ele é que vai dirigir a nossa vida. Descanse, confie nele. Ele está, como que chama? Timão, leme? Leme. Senhor, Ele é o que guia o leme. Ele vai direcionar a sua vida. Lembra que eu falei? Muitas das escolhas que você faz vão te gerar tempestades e consequências. Então, permita que o Senhor dirija a sua vida. Vá diante dEle, peça sabedoria para tomadas de decisões. Descanse nele, tente perceber e ouvir, estar sensível ao direcionar dEle. Deixe Ele guiar o seu barco. Para de guiar pelas suas próprias forças. Deixe Ele guiar a sua vida. E eu finalizo brevemente. Eu quero contar um testemunho de tempestades que nós vivemos lá na nossa casa, nesses últimos 2 anos, no último ano. Lembra? Tempestades virão, em graus menores ou maiores. E se você estiver passando por uma tempestade agora, eu quero, com esse testemunho, te encorajar e te dar uma palavra de esperança. E se o Senhor nos ouviu, Ele também vai ouvir você, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele espera de nós um clamor. Não sei se todos os irmãos sabem, nesse último ano, a Laura ela passou por 2 cirurgias. Um certo dia, a Laura sempre, de vez em quando, reclamava de dor de ouvido. Sempre. Mas sempre passava. Geralmente era nos períodos que estava mais gripada, às vezes surgia alguma sinusite. E, por último, ela foi acometida de uma dor de ouvido mais aguda, mais severa. E ela... Lembra que eu falo, irmãos? Isso é muito claro para mim. Tinha noites que ela acordava gritando de dor, chorando muito. E você não sabe o que fazer. Irmãos, não tem nada pior para um pai do que ver um filho em sofrimento. Você quer socorrê-lo a qualquer momento. E, repito, eu sou mau. E esse é o sentimento que o Senhor colocou no meu coração dele, de pai para filho. Imagina o Senhor, quando você clamar e ver ali a gente em plena angústia. E a Laura gritava de dor. A gente ali orava com ela, aí no outro dia às vezes amanhecia melhor, e do nada vinham algumas crises. Enfim, fomos ao médico. E a hora que fez os exames de imagem, aparentemente, detectaram que a Laura tinha um colesteatoma, uma massinha branca no ouvido. E isso estava gerando uma infecção. Estava tudo infeccionado já. E, segundo o médico olhou,
Ele, não, vamos fazer o procedimento cirúrgico. A gente vai entrar e vai sugar esse colesteatoma. A gente vai fazer uma limpeza, a gente vai sugar e pôr um carretel. E vai resolver o problema. E aí, beleza. Mas como toda cirurgia tem risco, automaticamente gera um medo, uma preocupação, como pais. Como vai ser? A primeira cirurgia que a Laura realiza, acho que é a primeira cirurgia que a gente, depois que nós casamos e constituímos família, eu e a Amanda, há quase 13 anos, foi a primeira cirurgia que a gente passou, salvo engano. Foi? Foi. Então, era tudo novo, a gente nunca tinha passado por um processo cirúrgico. E tem os seus riscos. Mas a Laura entrou no bloco cirúrgico e eu e a Amanda, a gente sempre orou e a gente compartilhava um com o outro. Por mais que estava uma preocupação no nosso coração, nós estávamos em paz. A gente estava descansando. A gente estava em paz. A gente não se desesperou, não se ficou muito inquieto. A gente descansou no Senhor e estávamos orando sempre com fé, crendo que o Senhor ia curá-la. Crendo na cura da Laura. O tempo todo. Todos os dias nós orávamos juntos, orávamos com ela. Mas aí entrou para o bloco cirúrgico ali no Vera. Não sei quem fez bloco cirúrgico ali no Vera. Nós ficamos esperando ali numa salinha do bloco do pré-cirúrgico. Aquela salinha angustiante. Porque está todo mundo lá, às vezes tem uma movimentação, entra e sai, e ali você fica esperando o médico vir, um anestesista, para falar como é que foi a cirurgia. E ali você fica, tem nada, é uma sala branca, você fica ali, 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. E quando o médico veio, o primeiro médico, quando ele veio, ele já chegou, a gente sentado, esperando, né? Aí ele chegou e falou, deu tudo certo a cirurgia, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu não tenho uma boa notícia, não. Na hora, sabe aquele frio na espinha? Que sobe assim, você fala, na minha cabeça veio, nossa, ela está com câncer, é um tumor. Só que na mesma hora, veio um sentimento no meu coração e eu creio que ele veio do Espírito Santo. Na mesma hora, foi questão de segundos, veio aquele gelo, tipo assim, uma notícia muito boa, não. Mas na mesma hora veio, independente do que for, ela vai ser curada. Então, eu já criei naquela palavra. E, claro que a gente dá uma baqueada, a Amanda já ficou mais baqueada, mas na meu coração tinha, independente do que for, antes dele falar, ela vai ser curada. Então, pode falar, doutor, o que é? Não era... Na verdade, eles pensaram que era um líquido. Esse médico pensou que era um líquido. Então, ele ia tentar sugar. Só que a hora que foi lá, era o colesteatoma, que era uma massa que não tinha como sugar. Ela falou, o caso da Laura é um cirurgião de ouvido. Porque eles fazem tudo interno, né? Falou, ela vai ter que abrir o ouvido. Então, tem que ir para um especialista. Nós, não, beleza e tal. E aí a gente ficou, vai agora onde? Vai para onde? O que a gente faz? E ele deu algumas indicações de médicos. E aconteceu algumas circunstâncias, para resumir, senão vai ficar longo, que o Senhor foi conduzindo cada detalhe. Aconteceu algumas coisas que não eram coincidências. Parece que o Senhor estava cuidando de cada detalhe para que a Laura fosse atendida, corresse na data certa, com o médico certo. Então nós tentamos um médico e a gente tinha tentado com ele antes, que é uma referência. Ele não tinha vaga nenhuma, não tinha vaga. No dia que deu essa notícia, a gente já estava tentando para agendar com um médico do ouvido, para abrir o ouvido da Laura. Surgiu uma vaga com esse médico, não sabemos como. Agendamos, vamos lá ouvir uma segunda opinião. Quando ele chegou, ele disse, não precisa abrir por enquanto não. Vamos aguardar. Entrou com medicação, entrou com tratamento e já deixamos agendado. Ele ia fazer uma cirurgia para retirar, porque ele ia tentar fazer com que a infecção diminuísse, né? Porque o ouvido da Laura estava muito infeccionado, a gente tinha que tratar a infecção primeiro, para depois retirar essa massinha. E jogamos a cirurgia para X, para longe, para algumas datas, umas 3 semanas para frente, enfim, não sei. E estamos tranquilos, estamos medicando. Certo dia, vamos ao caso da Laura, que ela acorda, ela está com metade do rosto paralisado. Ela foi sorrir, e até na hora eu falei, Laura, para te fazer gracinha. Diz quando ela faz umas caretas, e ela torta, eu falei, para de fazer, fica direito. E ela, o quê? E toda paralisada. Já chamou a Amanda, irmãos, de novo, como pais, e aí sabíamos que isso era algo grave, porque atingiu os nervos. Mas, da mesma hora, ali mesmo a gente orou. E nós criamos na cura da Laura. Paralisou o rosto. Não tem problema, o Senhor está conosco. Nós vamos crer na cura da Laura. Então, aquela cirurgia que estava programada lá para frente, ela aconteceu imediatamente. Ele queria que a gente fizesse um risco cirúrgico, passasse por alguns médicos.
A hora que ele viu a Laura, vou operar ela agora. Já entramos, foi no hospital para ele dar uma olhada, ali a gente já ficou. E continuamos em oração, os irmãos oraram, eu sei que os irmãos sabiam, oraram. E aquela tensão novamente, entrou para o bloco cirúrgico. E a hora que ele limpou lá, ele conseguiu, retirou a massa. E conseguiu pôr o carretelzinho, coisa que o primeiro médico não tinha colocado, não tinha conseguido colocar. E aí vem aquele alívio e agora tinha recuperação. Então, o momento ali, nós sempre clamando ao Senhor, nós sabíamos que a resposta ia vir. Nós queríamos a cura da Laura. Nós sempre orávamos, Laura, você está curada. Nós cremos, em nome de Jesus, a gente orava. E lembra que eu falei para os irmãos, aconteceram várias situações e circunstâncias que não tem como ser coincidência. Parece que o Senhor foi cuidando, e eu creio que o Senhor, Ele cura. E Ele vai usar a medicina para curar. E Ele curou através da medicina. A Laura podia ter tido várias complicações, ela podia ter morrido. A infecção foi muito grave, muito séria. Mas o Senhor usou cada detalhe, cada médico, cada situação, na recuperação. E tudo foi ocorrendo bem. Conseguiram colocar, fomos para casa, continuamos o tratamento com medicamento. Ela passou alguns dias reclamando no hospital depois da cirurgia, sentindo muita dor, muito incômodo. Mas os dias foram passando, irmãos. E a tempestade foi passando. A bonança chegou. E recentemente fomos ao consultório da Laura. Foi a última consulta. Ele examinou e falou, a Laura está perfeita. Está liberada para a piscina. E engraçado que a Laura foi na última consulta, qual que era o sonho dela? Porque desde que ela foi acometida com a infecção, piscina, zero. Água, zero. E quando a gente fez o carretel, ele falou para nós, provavelmente daqui a 1 ano. Demora 1 ano para sair. E a Laura já, 1 ano, sem piscina. Vamos orar. E a gente orava, Senhor, o carretel pode sair antes, véio. Com 4 meses o carretel saiu, sozinho, sem ter que tirar. E aí na última consulta, a Laurinha vai, Laura, o que você quer? Nossa, ele podia tanto falar para mim nadar, que eu já posso nadar. Aí Amanda, então ora. E ela, então vou orar. Senhor. E a hora que o Frank, o médico, chegou no consultório, ela estava assim, orando. E aí ele parou, ela já tirou. E aí tal. Aí a Amanda fala, se eu estiver errado, você me corrige, né? A Amanda, eu acho que falou para ela, pergunta para o Frank, não foi? Pergunta para o doutor o que você quer saber. Ela fez a pergunta e ele, está liberada. E ela, glória a Deus, achou o trem ótimo. E a Laura foi 100% curada. Irmãos, o Senhor é o Deus na tempestade. Se nós descansarmos e crermos, você vai sair da tempestade, a bonança virá. E aí, recentemente, a Luísa, também, não sei se todos sabem, ela foi cometida com infecção. Ela é infecção, né? Pé, mão e boca. Uma infecção. E aí, coçando muito de noite, dando muitas feridas, e começou a ficar umas feridas feias. Aí a gente levou ela na médica, e isso foi interessante, a gente levou ela na médica, e a médica disse, é pé, mão e boca, não tem o que fazer. Vamos entrar com um tratamento para evitar uma coceira, diminuir a dor, mas é esperar. Isso aí não tem cura, é o tempo. Vai passar por isso, é normal, contagiante. E outra, e estava feio. Tinha um lugar na Luísa, estava feio. E estava coçando muito, tadinha, e ela não dormia de noite. Aí ela falou assim, e a doutora falou assim, eu te falar, está no estágio, está no início, vai piorar. Eu falei, piorar então? Aí, na mesma semana, a Laura está lendo o Novo Testamento. E ela chegou para mim, quando a gente chegou em casa, eu acho. Ela falou assim, não, eu queria viver lá no Novo Testamento. Irmãos, e isso para mim foi uma exortação. E foi algo de um coração puro de uma criança. Eu queria viver lá no Novo Testamento. Eu falei, por que, Laura? Porque lá eu via milagre. E na hora eu falei, então tá aqui sua irmã. Toda sua. Vai praticar. Eu falei, Laura, nós não vemos milagres, muitas vezes porque nós não oramos e não cremos. Então você quer? Tá aí, ó. E aí eu não orei, eu falei, você quer ver? Então vem cá e ora pela sua irmã. Ela foi, pôs a mão na Luísa e orou para o Senhor curá-la. Irmãos, lembra que a médica falou, é o início. Dali para frente, só diminuiu. Não avançou. A médica tinha acabado de falar para nós, vai avançar, está no início. Não avançou. Foi secando a cada dia. E todo dia a gente orando. Eu falei, Laura, tá vendo? Não precisa do Novo Testamento. Nós temos o mesmo Deus, o mesmo poder. Precisamos clamar e crer. Então, irmãos, as tempestades virão, mas virá a bonança.
se nós crermos no Senhor e descansarmos nele. E isso é para encorajar os irmãos. Então, eu gostaria de que nós cantássemos juntos. Qual língua? Ah, é? Todo mundo sabe também que a Luísa quase perdeu a língua, né? E, assim, o Senhor coordena de forma tão... Porque ela separou a língua. Aí nós não levamos no médico, cortou a língua profunda, tinha que costurar. Só que, se passa de 7 dias, foi o que o médico falou para nós, não tem como, não adianta mais, né? Não foi isso? Não adianta mais 7 dias, não foi? 6 dias, 6 horas. 6 dias, 6 horas. Se passar de 6 horas, parece que não pode costurar mais. E aí nós esperamos, mas sentimos de ir no médico. E quando nós chegamos lá, e a médica olhou ela, vai ter que costurar. Quantas horas que era? 6. Se passa 1 hora, a gente não sabe o que ia acontecer, como é que ia fazer. Então, o Senhor tem um cuidado com os filhos. A gente tem que descansar. E às vezes vai chegar essas situações, a gente vai desesperar. Irmãos, lembre da palavra do Senhor. Não temas, eu estou com vocês todos os dias. Nós precisamos descansar nessa palavra. Então tem um cântico, eu queria finalizar, e nós podemos, baseado nisso que ouvimos. No Salmo 46 diz, nós podemos declarar todos os dias. Abram aí, vamos ler juntos. Salmo 46. Todo o Salmo. Escutem, irmãos, e coloquem a sua confiança nessa palavra. No Salmo 46. Nós temos que confiar e descansar numa palavra. Então aqui eu quero trazer para nós uma palavra, para você descansar. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra que nós vamos caminhar em 2025. Deus é o nosso refúgio. E antes de nós cantarmos essa canção, gostaria de que nós orássemos. Se você que está aqui, está no primeiro estágio, na primeira situação de medo, eu quero chamar os presbíteros, meu pai e o Samuel. E se você está no primeiro estágio, eu quero juntos aqui, nós levantarmos um clamor e irmos para esse segundo elemento. Se você está passando por alguma angústia ou situação, tempestade, familiar, conjugal, com os filhos, no trabalho, financeira, enfermidade, que você venha até aqui na frente, para nós orarmos ao Senhor. Enquanto os irmãos estiverem aqui, meu pai e Samuel, os presbíteros, estejam ungindo, e nós vamos levantar um clamor. Se você está passando por uma tempestade, nós vamos levantar um clamor, e a resposta virá. Com fé, vamos unir nossos corações aqui em uma só voz, e clamar ao Senhor. Independente do que você está passando, se tem alguém aqui que está passando por uma tempestade, venha até aqui para nós orarmos ao Senhor, juntos. Em nome de Jesus.